Carta de Paulo aos Colossenses. O nosso texto é o capítulo 2 e nós vamos ler alguns versículos aqui. Carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura começando no primeiro versículo. Nós estamos estudando já há algum tempo as cartas escritas por Paulo durante a sua prisão em Roma. E hoje nós estamos nesse capítulo, desta que é a terceira carta da prisão. Passamos por Efésios e Filipenses e agora em Colossenses, e ainda estudaremos Filemão, que também é outra delas. Carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo é o 2, no versículo 1, Paulo diz assim: eu gostaria então que vocês soubessem o tamanho da luta que tenho enfrentado por vocês, assim também como pelos de Laodiceia, e por todos aqueles que não me viram face a face. Eu tenho lutado para que o coração deles seja confortado e vinculado em amor, para que eles tenham a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim eu digo, para que ninguém vos engane com raciocínios e argumentos interessantes, pois embora eu esteja ausente quanto ao corpo, em espírito eu estou com vocês, alegrando-me ao verificar a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, assim como vocês receberam a Jesus Cristo, assim também andem nele. Nele firmem suas raízes, nele sejam edificados e confirmados em fé, assim como foram instruídos, crescendo também em gratidão. Meus irmãos, uma coisa interessante desses livros que nós estamos estudando é que as cartas de Paulo, elas foram cartas escritas, mesmo quando ele não tinha contato com aqueles para quem destinava as cartas. A cidade de Colosso era próxima da cidade de Laodiceia. Aqueles que leem e conhecem o Apocalipse sabem que quando João escreveu a carta aos de Laodiceia, ele escreveu para uma igreja que tinha naufragado na fé, uma igreja morna, uma igreja que não tinha mais compromisso com Deus. E Paulo ele escreve aqui para os colossenses, porque a igreja dos colossenses era vizinha da igreja dos laodicenses, eles eram pessoas próximas. E quando Paulo escreve a carta para os colossenses, essa carta chegaria também aos de Laodiceia. Mas veja, nenhum deles tinha conhecido Paulo pessoalmente, a menos que tivessem ido até ele para o visitar em outra cidade. Paulo não foi a Colosso, Paulo não foi a Laodiceia, mas mesmo à distância, ele lutava pela fé desses cristãos, para que o coração deles ficasse firme. Irmãos, imaginem comigo uma coisa: Rússia e Ucrânia estão lutando, Israel e Palestina estão lutando, as nações lutam desde que o mundo é mundo, e as guerras nunca deixarão de estar presentes na história humana. Nós vemos pessoas brigando em família por herança, e pessoas brigando por causa de terreno. Os homens brigam porque brigar faz parte da natureza, e a gente geralmente cresce nesse ambiente sabendo que as lutas e disputas, elas sempre farão parte da nossa vida em alguma medida. A gente precisa brigar por uma promoção no trabalho, ou por uma condição melhor, brigar para que nós possamos prevalecer. Não é assim que acontece? E a gente está acostumado com isso, embora nenhum de nós provavelmente goste de briga nem de guerra. Mas a maioria de nós não percebe que as guerras, elas não são apenas guerras do físico. Geralmente as guerras que são mais importantes e aquelas que são menos compreendidas ou menos lutadas são aquelas guerras pela mente, a guerra pelo coração, a guerra pelos valores, aquelas que são as batalhas e lutas
para alcançar o que não é físico, mas aquilo que é imaterial, poderia dizer assim. Paulo está dizendo que ele lutava pelos colossenses e que ele lutava pelos laodicenses. E ele lutava não numa ótica física, evidentemente, mas Paulo lutava pela vida deles, porque de fato, assim como Paulo lutava, também lutavam outros mestres daquele tempo. Imagine comigo, meus irmãos, que naquele tempo, assim como hoje, sempre teve aquele que estava disputando a vida das pessoas. Alguém que lutava pelo intelecto delas, alguém que lutava pela atenção delas, alguém que lutava pela simpatia das pessoas. Os mestres geralmente disputavam a vida das pessoas para fazerem discípulos. Geralmente os filósofos lutavam entre si para que suas ideias fossem mais aceitas. Em uma cultura, há diversas ideologias que lutam entre si para que elas sejam a filosofia aceita pelas pessoas. E hoje nós diríamos assim: o que é a melhor ideologia do nosso mundo? É capitalismo? É socialismo? É comunismo? Será que é a esquerda ou será que é a direita? Será que é a filosofia de trabalho que é movido por dinheiro? Ou trabalho onde a empresa trabalha com funcionário em função de gratificação? Ou será que o homem trabalha 8 horas e ganha pelo que faz? Ou pelo que produz, mesmo que seja produzido em meia hora? Será que o que vale hoje é o cristianismo ou será que é o budismo? Qual ideologia religiosa é a melhor? Será que é aquela que diz que Jesus é o único caminho? Ou aquela que diz que há muitos caminhos também? Qual é o valor que deveria predominar na nossa cultura? Meus irmãos, imaginem comigo o seguinte: hoje nós estamos olhando para o nosso mundo e a pergunta é: há uma grande batalha em muitos níveis, e a maioria de nós pode estar desatento, porque nenhum de nós está nem na Palestina e nem na Ucrânia, nenhum de nós está lutando uma guerra física, mas poucos de nós percebem que estamos no meio de uma batalha pela nossa alma, numa batalha pela nossa mente. E pode ser que a maioria de nós não entenda que nós somos realmente disputados com muita estratégia e com muitas intenções que nós não identificamos se nós realmente não estivermos interessados em buscar a compreensão. Eu acredito, meus irmãos, que a maioria de nós não imagina que quando nós mandamos um filho para a escola, ou um filho para a universidade, ou quando nós nos associamos com um grupo, que ali há uma ideologia que predomina. Ou que quando nós ligamos a televisão, ali há uma ideologia tentando se infiltrar na nossa mente. Ou quando nós vamos a uma igreja, ou quando nós assistimos a uma série, ou quando nós compramos um livro, nós ignoramos que a palavra é a arma usada nessa grande guerra da ideologia, e que a palavra, quando falada, ela penetra dentro de nós e ela causa alguma coisa. Quando nós ouvimos uma música, a música implanta em nós uma ideologia. Quando nós assistimos a alguma coisa, aquilo planta em nós uma ideologia. Quando nós estamos, sei lá, no meio de pessoas, talvez elas estejam fazendo isso, e a maioria de nós não presta atenção, irmãos, porque hoje a impressão que eu tenho é que a nossa sociedade é um pouco inocente demais, talvez bobinha demais, achando que todo mundo é bom, que tudo está bom, que todo mundo tem boa intenção, e que as coisas não têm nada a ver, e que eu consigo filtrar tudo. Eu acho que eu posso ligar minha televisão e assistir uma novela da Globo, e que eu não vou levar nenhuma bactéria daquela porcaria. Eu sei que eu fui feio agora. Eu acho que eu posso ouvir um funk, talvez, e que nada daquela podridão vai ficar entranhada em mim. Ou que eu posso ouvir uma música de traição e que aquilo não vai entrar no meu coração como um homem casado. Ou que eu posso ficar assistindo vídeo de prosperidade financeira o tempo todo e que eu não vou acordar amanhã pensando que a vida se resume em ser rico. Ou que eu vou andar no meio de gente que anda pelada e que eu não vou cobiçar o corpo delas.
Entende, irmãos? A nossa cultura fala isso. Ela diz que não, está tudo bem. Eu posso mesmo assistir tudo isso. E nada disso ficará em mim. Porque eu consigo lidar. Meus irmãos, do mesmo jeito que é impossível ficar na água sem se molhar, é impossível estar nesse mundo sem ser também tocado, alcançado por alguma dessas ideologias reinantes do nosso mundo. E muitos de nós não percebem isso, e está aberto e receptivo a muita coisa que não convém. Paulo vai dizer assim: Colossenses e Laodicenses, eu estou lutando pela vida de vocês, porque há uma batalha pela sua vida. E a batalha daqueles dias, irmãos, felizmente, não era a batalha pela pornografia reinante na nossa TV e celulares e na nossa cultura. Não era uma batalha por um sentimento de prosperidade financeira, que é o que predomina no nosso mundo, e naquele tempo nem era uma batalha por ideologia política, porque naqueles dias não havia muito isso. Mas a grande luta deles era porque certas ideias de religião e filosofia tentavam infiltrar na vida deles. E especialmente na cultura de Laodiceia e Colosso, o que acontecia ali era: mestres diriam assim: o que o corpo faz não tem relevância para a alma. Imagine essa figura. Imagine que você está andando por aí e encontra uma pepita de ouro altamente valiosa no meio de lama, e naquela lama tem, por exemplo, um cocô de animal. Você fala: tem cocô de bicho, é barro, é sujo, mas lá tem uma pepita de ouro. Imagine comigo, o fato de a pepita de ouro estar naquela sujeira não faz aquela sujeira nobre, concorda? Continua sendo cocô e barro. E o fato de a pepita estar no cocô e no barro não tira também o valor da pepita de ouro, é ouro do mesmo jeito, concorda? A filosofia do gnosticismo era semelhante, no sentido de dizer assim: a alma é como a pepita do ouro, e ela está no corpo, que é como o barro com o cocô. Uma coisa não tem a ver com outra. O corpo é ruim mesmo, mas a alma é boa mesmo, e o que um faz não altera o valor do outro. Aí olha como essa filosofia é perigosa, porque eu vou dizer assim: então é mais ou menos que as músicas de sem vergonhice desse sertanejo muito bizarro aí cantam, que o que o corpo faz está tudo bem, porque é só o corpo mesmo, não é? É só o corpo, é só o físico, não tem alma, não tem emoção, não tem amor, não tem nada, é só mesmo a coisa da carne, porque é o corpo, e o corpo não tem problema o que se faz, porque a alma é o que importa. Eu só peguei um lado da história, irmãos, mas veja, numa cultura, esse tipo de pensamento é muito perigoso, porque vai dizer assim: o que eu fizer no físico não importa. Se eu me prostituir, se eu matar, se eu me drogar, se eu for alcoólatra, se eu tiver maus hábitos alimentares, se eu viver desregrado, se a minha vida for uma podridão no físico e na matéria, isso não vai alterar a minha alma e o fato de que a minha alma é de Deus. Então está tudo bem, porque o que eu fizer no corpo não tem problema. Já pensou se a gente acreditar nisso, irmãos? Se a gente acreditar que a alma e o espírito é apenas o que importa, e que Deus não está preocupado com o corpo, e que o corpo não pode causar nenhum dano para mim permanentemente, se eu achasse isso, olha que coisa perigosa. Eu deixaria de cuidar do meu corpo, eu deixaria de cuidar do seu corpo, e nós viveríamos então numa cultura onde as pessoas agiriam de maneira leviana com a vida, porque cá entre nós, irmãos, eu não consigo imaginar como que a matéria se separa do espírito, concorda? Quando o nosso corpo está doente, a nossa alma está doente. Quando a nossa alma está doente, o nosso corpo está doente. Você fala: não, mas a única coisa em mim que está ruim é porque eu estou assim com, um problema de hormônio, eu estou um pouco depressivo. Teoricamente é um problema físico, que um pouco de remédio melhora, mas aquilo faz a minha relação com a vida ficar totalmente comprometida, concorda? A pessoa quer morrer.
mas é físico, teoricamente. Ou quando eu estou com vírus no corpo e eu estou gripado lá em casa, aquilo me coloca num estado tão apático que eu posso ficar deitado no sofá o dia inteiro, sem nunca nem querer ligar a televisão. Quando na verdade o que a gente gostaria é de ficar deitado vendo televisão o dia inteiro às vezes. Mas você está doente, aquilo afeta você de modo completo, concorda? Por que estou dizendo isso, irmãos? Não dá para separar as duas coisas. Quando o homem sofre por rejeição, ele sofre lá no coração, mas aquilo afeta o físico. O gnosticismo é falso de muitas maneiras, mas a gente poderia reconhecer, irmãos, que não dá para separar a matéria da alma, o corpo do espírito, não dá para separar porque nós somos uma coisa só. O que eu faço na alma afeta meu corpo, e o que eu faço no meu corpo afeta minha alma, sem sombra de dúvidas. E imagine que um pouco desse gnosticismo lá daquele tempo está infiltrado na nossa cultura, por esse lado que eu acabei de explicar, mas também porque outra coisa que estava afetando os colossenses era aquela mistura de ideologias no mesmo pacote. Eu falei isso outro dia, imagina, você pega um saco e coloca lá cristianismo, judaísmo, mitologia grega, esoterismo, culto ao imperador, coloca um pouco de filosofia, coloca tudo no mesmo pacote e fala: aqui está o meu conjunto de valores. Imagina isso, irmãos, se a gente hoje como cristão colocasse dentro da nossa vida assim: o Tiago é um pouco cristão, um pouco judeu, um pouco católico, um pouco espírita, um pouco astrólogo, um pouco, sei lá, da filosofia, um pouco da mitologia, eu sou um pouco até ateu. Você fala: eita, coloca tudo isso num pacote e fala: aqui sou eu. Você consegue imaginar que grande confusão é isso? É isso que estava acontecendo com os colossenses. E Paulo disse: meus irmãos, eu estou lutando por vocês, porque a situação é feia. E aí Paulo fala: eu tenho lutado para que vocês possam estar fortes no amor, para que tenham, no versículo 2 fala, toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Irmãos, nossa, Paulo foi redundante demais. Fala: misericórdia, Paulo, você está exagerando, rapaz, imagina isso. Toda riqueza da forte convicção do entendimento. Você fala: você está usando palavra demais para falar de uma coisa só. Paulo está falando que ele lutava para que eles pudessem, irmãos, ter uma convicção sólida. Uma convicção sólida. E veja, é como se essa grande luta fosse para dizer assim: o que eu quero é que vocês tenham convicção total do que vocês acreditam, que esse entendimento que vocês receberam de Cristo seja algo sólido mesmo, algo que é firme, que não abala, que não abre brecha para as outras coisas, sei lá, como algo que é decidido, que não há entrada mais. Porque de fato, irmãos, se a nossa convicção não for sólida o suficiente, imagine nessa guerra de ideias, como que coisas podem ir penetrando em nós? Imagine assim, se nós tivermos uma experiência cristã, e nós recebemos Cristo, e nós aprendemos que Deus nos revela a sua vontade na Bíblia, e nós agora então estamos com esse entendimento, mas se nós não solidificarmos o nosso entendimento cristão em Cristo, e confiar plenamente em Deus e na palavra de Deus, mas nós ficarmos abertos a outras influências, elas virão de todos os lados, e aí pouco a pouco, eu vou ser, vamos dizer, atingido por ideias e crenças, e isso vai pouco a pouco modificar a minha relação com Deus e a minha relação com a vida. Irmãos, aqui uma pausa. Eu já falei isso, mas é uma observação necessária. Todo mundo que já vive numa vida religiosa há muito tempo deve presenciar isso. Eu observo nesses anos que eu tenho de caminhada cristã, que é desde 99 que eu conheci Cristo, quando tinha 12 anos,
Eu me lembro que desde aquele tempo eu vivi no mesmo ambiente de igreja, cresci na Batista Livre, estou na mesma igreja desde a minha conversão. E esse tempo todo estou aqui. Bem, estou aqui nessa mesma denominação, né? Mas eu cresci num ambiente aprendendo de Deus e aprendendo tudo da maneira mais sólida possível. Até mesmo num excessivo moralismo religioso que hoje vejo que não vale muito a pena. Havia até exagero, mas um exagero para bem, o que hoje não é bem visto, porque na época assim, era exagero para melhor, né? E então, olhando para trás, talvez tenha sido até bom. Mas aí, eu via que era assim, as pessoas se convertiam, elas chegavam num ambiente onde ouviam um monte de regra, e as pessoas então, abertas e desejosas de ter vínculo com Deus, elas estavam prontas para fazer tudo o que Deus dizia para elas, mesmo que não era Deus, que era só o pastor, típico assim, né? A gente convertia e falava, nada de calça, nada de depilação, nada de futebol, nada de piscina, nada de praia, nada disso, nada daquilo, tudo de igreja de domingo a domingo. A gente ouvia aquilo e falava, eu estou dentro, eu aceitava tudo. E as pessoas ouviam e acatavam, porque elas estavam naquele impacto, daquilo que o Adilson disse ali antes na abertura da escola, aquela coisa do primeiro amor. Deus é o primeiro amor meu, eu o amo como amo, sei lá, né, de maneira especial, e eu quero tudo com Ele, Ele é a minha prioridade, não há nada que amo mais do que Deus. Ele é o primeiro na ordem de importância, e eu o amo com o melhor amor que tem. Aí veja, a vida da pessoa vai bem, as pessoas conseguiam abandonar seus vícios, seja qual for o seu vício, às vezes sem esforço. O alcoólatra para de beber, o drogado para de se drogar, o que tem problemas morais perde seus vícios de imoralidade, a pessoa que tem temperamento desregrado se vê modificada, o agressivo fica brando e o bobo fica um pouco mais esperto, e quem tinha ódio perde o ódio, quem era depressivo se vê mais estável. Você fala, caramba, a vida parece que dava uma estabilizada ótima. Eu posso dar testemunho de mim, irmãos. Meus 2 primeiros anos de conversão, e olha que eu era muito jovem, eu vi coisas em mim mudar de um jeito que eu não fiz nada para mudar, só mudou. Eu nem fiz nada, só mudou sozinho. Mas aí o tempo passa, e pouco a pouco a gente começa a crescer na espiritualidade. E é engraçado é que o crescimento na espiritualidade nem sempre significa se tornar melhor, porque infelizmente os anos de caminhada cristã parecem fazer mais mal para os homens do que bem, porque os crentes ganham anos de caminhada e começam a abrir concessões, a voltar para aquilo que tinha evitado, começam a dizer que está tudo bem aquilo que antes eles diriam não quero, e pouco a pouco é como diria Pedro, a porca que foi lavada volta para a lama e o cachorro volta para comer o que ele vomitou porque ele fazia mal. Aí você fala, qual que é a lógica disso? Os crentes voltam a fazer as mesmas coisas de antes. Por quê, meus irmãos? A pergunta é por quê? O que será que acontece com a gente? Que a gente começa bem e pouco a pouco volta para aquele estado que era inferior. É certo que há uma disputa pela nossa vida, é certo que há uma disputa pela nossa alma e pelos nossos valores, e num primeiro momento da nossa caminhada, a gente só quer saber de Deus, a gente só quer saber da Bíblia, a gente só quer saber de agradar a Deus. E se a minha mãe fala assim, tu não pode mais na igreja, eu vou escondido. E se um amigo meu, você fala, rapaz, tu não fica com as meninas, tu é gay, e eu falava, tô nem aí então. Ou se alguém fala, tu é bobo, você não diverte, você fala, tudo bem, eu não sou bobo. Eu era assim na minha época de menino, fui acusado de todas as coisas possíveis, porque é inconcebível um jovem querer casar virgem, e aí era esse o pensamento da época, e aí você tem que ouvir uma série de coisas, mas aquilo não te afeta, porque você diria, eu estou aí para o que alguém fala, se Deus fala o contrário, entende? Aí pensa, a gente não liga. O alcoólatra foge do bar, o homem que tem problema com vício foge dos amigos do vício, a pessoa evita o que é mal,
Mas aí com o decorrer do tempo, a gente começa a abrir concessões, a gente começa a abrir, de modo que rapidamente a gente está de volta aos velhos hábitos. Só que agora de uma maneira pior, porque agora, junto com os maus hábitos, ainda tem uma série de teorias e justificativas para dizer que aquilo não tem problema. E aí o crente vira o pior tipo de pessoa que peregrina por essa terra, porque tem o conhecimento e justifica seus maus hábitos usando Deus e a Bíblia e a religião. E meus irmãos, olha o cenário do mundo que a gente vive. Eu entendo que se a gente fosse olhar para o nosso mundo pensando assim, lá pelos anos, sei lá, antes dos anos 1500, a gente viveu no mundo aquilo que se chamava de Idade Média ou Época das Trevas, em que os homens viviam assim, uma época muito tenebrosa intelectualmente, mas que com o decorrer dos anos veio o esforço dos filósofos e do Renascimento e do Iluminismo, para que o homem tivesse liberdade de pensar e para que o homem fosse livre dessa prisão que impunham sobre ele, que geralmente o culpado era a religião. E aí então o homem precisa se libertar dessas amarras para ser livre. Mas irmãos, liberdade no geral é prisão. E pense comigo, a sociedade então se liberta. Ela já não tem medo mais quando a Igreja Católica, por exemplo, ameaça a excomunhão. Ela não tem mais medo do inferno, ela não tem mais medo do purgatório, que de fato não existe, mas a sociedade perdeu o medo. E os homens agora então são livres. A filosofia diz que o homem pode ser livre. E o homem então é livre. Só que geralmente, quando ele está livre, ele se torna escravo. Escravo de algo diferente. E geralmente de algo pior. E aí a cultura então é essa, uma cultura livre. É livre. Não há nada que nos impõe, meus irmãos, qualquer restrição. A religião não impõe mais, mesmo que ela tente. E eu sei que é um exercício de inutilidade. Se hoje eu tentasse impor alguma coisa sobre alguém, ou se um pai tentar impor sobre alguém, ou se um tentar impor sobre o outro, meio que não adianta, porque as pessoas se evitam e se enganam e fazem as escondidas. Porque o pensamento da cultura é de que está tudo bem, concorda? Mas imagine comigo assim, a cultura é como é, porque há um problema de mentalidade, porque há um problema nessa formação de valores. A nossa cultura é uma cultura que é livre, e parece que é livre. Você entra num hospital ou num postinho do bairro, e lá tem um estoque de preservativo que você pode levar. Você pode sair de casa e fazer o que você quiser. Você pode comprar uma droga na esquina da sua casa, ou muitos dos barzinhos por aí vão vender bebida alcoólica para uma criança menor de idade. Ou você pode conseguir tudo o que quiser. Ou a gente vai descobrir que dentro da própria casa tem aqueles que desencaminham a própria geração mais jovem. E assim a cultura permanece. A cultura é livre. Se a gente olhasse para o passado, a guerra dos filósofos dizendo que o homem vivia nas trevas, hoje o homem supostamente vive na luz da liberdade e do intelecto. Não é assim, irmãos? Só que olha para esse mundo. Olha para o mundo que a gente vive, irmãos. Veja se a cultura de fato anda feliz. Veja se as pessoas andam bem. Veja se essas pessoas, como pesquisas recentes disseram, que entre os países pesquisados, o Brasil foi constatado como o segundo país mais imoral do mundo, onde em média o brasileiro tem 9 parceiros sexuais ao longo da vida. Quando a Bíblia diria para nós em Levítico que a nudez do homem pertence à esposa e a nudez da esposa ao marido, pela ótica bíblica a minha nudez seria só de uma e a dela só minha. Mas em média 9, irmãos. E para ter média de 9 significa que uns devem ter 200 ou 300 e outro uma turminha deve ter pouco. Então imagine, é a cultura do sexo livre. Mas no bate-papo que eu tenho com pessoas e aconselhamentos, muitos homens vão dizer para mim, falam, Tiago, eu não sou realizado sexualmente, porque meu cérebro está cheio de memórias e comparações. Minha mente está maculada. E eu não me sinto feliz. E mulheres, que obviamente eu jamais conversaria isso com elas, mas que podem estar passando pela mesma coisa. Ou casais que se casaram
e começaram a acelerar coisas antes do tempo e dizem: se eu voltasse no tempo, eu tentaria esperar o tempo certo de cada coisa, porque a gente se apressa antes do tempo e quando está dentro do tempo da permissão não é realizado. E é por isso que as pessoas trocam de parceiros ao longo da vida e supostamente diriam que esse é o caminho do bem, mas as pessoas não vão bem, porque estão sempre sentindo falta de alguma coisa. E esse é o cenário que a gente não está identificando, porque a gente fala assim, não tem nada a ver. Mas, meus irmãos, quando nós observamos a nossa vida, a gente percebe que as coisas vêm nos atingindo e tentando entrar em nós. Paulo diria aos Coríntios: más conversas corrompem bons costumes. A gente começa a andar com amigos que falam certa coisa, essa coisa entra em nós, seja para bem, seja para mal. A gente começa a envolver com coisas que vão minar nossa fé é minada. Mas pelo lado positivo, quando nós empenhamos nossa vida no que é bom, o que é bom também produz mudança, não é verdade? E, meus irmãos, é por isso que Paulo vai dizer, Colossenses: eu estou lutando por vocês, para que vocês tenham uma convicção sólida, para que compreendam que em Cristo está tudo o que vocês precisam saber. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É como se dissesse assim: se você tem o desejo de buscar o baú de tudo que você precisa, é Cristo que tem tudo que você precisa. Ele é como aquela grande arca, aquele grande baú, onde dentro dele tem todos os elementos e conhecimentos e provisões, ideias e verdades que você precisa. O mundo vai dizer que você precisa de coisas novas e diferentes. E aí é por isso que no versículo 4, quando Paulo diz: assim então eu digo, que ninguém se deixe enganar por raciocínios falazes. Essa expressão, meus irmãos, fala sobre argumentos interessantes. Ele vai dizer assim: então, tome cuidado para que ninguém consiga enganar vocês com ideias atrativas, com argumentos interessantes, com palavras boas e com ideias que parecem certas. Porque cá entre nós, irmãos, nenhum de nós cai em um argumento bobo, mas quando alguém vem com uma boa argumentação, e a pessoa fala, e ela usa a Bíblia, ela usa a razão, e ela usa exemplos, e ela usa assim, até mesmo o que há de pior da religião, porque geralmente é o que acontece. As pessoas chegam até nós e começam então a usar suas ideias, suas opiniões, exemplos do que há de pior do nosso meio, e começam então a usar uma série de abordagens que a gente fala: rapaz, tu quer saber que é verdade mesmo? Já que pastor é tudo pilantra, já que todo pastor só pensa em dinheiro e trai a esposa, e já que eles falam que o homem não pode fazer isso e aquilo, mas se eles fazem tudo isso, então logo que eu posso. Aí a pessoa te conta um exemplo do que aconteceu na casa dela, e ela começa a contar alguma coisa científica, e ela começa a contar um tanto de veja bem, e quando vê, a gente pega tudo aquilo e fala: rapaz, é verdade. E a gente então logo cede. É por isso, meus irmãos, que as doutrinas falsas do mundo, elas geralmente têm embasamento na Bíblia. Geralmente os falsos mestres usam a Bíblia. Uma criança cuidando de outra criança. No caso aí, envolve toda a família. Porque essa menina, esse adolescente que está grávida, não tem condição de criar criança. Não. Aí vai ficar tomando a criança. Faz, né? Então, você acaba que toda a família sofre. E sabe, de fato, meus irmãos, a cultura que a gente vive é essa mesmo, né? Eu percebo, meus irmãos, que todos aqui têm experiência disso. Todo mundo sabe, por experiência, ou por ver, o impacto que causa um lar onde há destemperança, um lar onde tem vício, um lar onde tem traição e um lar onde tem separação. Todo mundo sabe o efeito disso. E ninguém precisa dizer que isso não causa impacto, porque isso modela a nossa vida,
a sensação de abandono, a sensação de insegurança, a sensação de ver pais brigando, a sensação de ver que dentro de casa uma tragédia pode acontecer, e quando a gente presencia a desestrutura que isso gera. Meus irmãos, nós podemos hoje olhar para o que o texto bíblico diz e reconhecer que nós precisamos beber de uma fonte saudável. Nós precisamos, irmãos, abastecer a nossa vida do que é bom para a nossa vida. E é por isso que hoje, quando nós abrimos esse texto, nós precisaríamos dizer assim: você tem uma convicção cristã? Solidifica ela. Você acredita que Cristo é a verdade? Acredita nele com todas as suas forças e segue o que ele fala em todas as áreas, não apenas naquelas que te convêm. Se você acha que precisa de alguma sabedoria, eu vou te falar que a sabedoria deste século é inútil, porque ela não produz bem visível na vida das pessoas, mas Cristo produz bem real. Toma cuidado para que ninguém engane você com raciocínios e ideias e argumentos, mas pense, edifique sua vida em Cristo, estabeleça nele suas raízes e cresça nele, tendo sempre uma atitude de gratidão. Meus irmãos, vou concluir esse tempo de aula, porque o nosso tempo acabou, dizendo que quando nós conhecemos Cristo, a gente precisa solidificar essa convicção o máximo possível, colocá-la nos nossos filhos, colocá-la naqueles que nos dão liberdade, e solidificar ela em nós, porque se a nossa vida não estiver realmente com uma convicção que é blindada, outras coisas vão penetrar, e rapidamente a gente vai começar a permitir que coisas penetrem em nós, penetrando em nós, penetrarão na nossa casa, afetarão os nossos, e a gente vai perceber o exemplo que a Elizabeth deu, a observação da Cida, o que penetra uma família afeta todo mundo, o que um pai faz afeta o filho, aquilo que uma mãe faz afeta o filho, aquilo que um professor faz e fala alcança as crianças. Meus irmãos, para bem ou para mal, não tem jeito, nós estamos misturados nisso, mas no que depender de nós, nós poderíamos e deveríamos guardar a nossa vida, para que ninguém tenha entrada na nossa vida com aquilo que não é bom. E nós precisaríamos, meus irmãos, proteger nossa casa e nossa família. Mas veja, aqui é uma opinião minha. A igreja nunca protegeu os seus membros dizendo não. A cultura nunca protegeu ela mesma dizendo que não pela lei ou pelo temor. Assim como todos os pais poderiam alegar que, por mais severos que fossem, nunca conseguiram evitar que seus filhos fizessem aquilo que os desagradou. Porque tudo tem a ver com formar mentalidade. Formar mentalidade, irmãos, formar compreensão e valor, vai além de sim e de não. Envolve tempo, envolve instrução, envolve investimento na vida, para que uma mentalidade seja forjada. E nós precisamos formar uma mentalidade para nós e para os nossos. Isso demanda tempo e esforço.